Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora é o PET 2021, essa semana 6 do PET 2 do terceiro ano do ensino médio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana vamos falar aí sobre a mão de obra livre dos imigrantes. Os novos trabalhadores vindos de fora do Brasil, em busca de novas oportunidades através do sistema de parceria, desempenhavam nas fazendas cafeeiras o papel de produzir o café e também produtos de subsistência. O acordo inicial, celebrado entre os imigrantes e os fazendeiros, definia que após certo período, 1/3 de todo o lucro deveria ser entregue ao imigrante e o restante ficaria com o proprietário da fazenda. Então, esse sistema de parceria vai ser o primeiro sistema adotado aí, para incentivar essa vinda de imigrantes, e ele era basicamente o imigrante trabalharia na terra e aquela produção ficaria com o dono da terra, o grande fazendeiro iria vender esse produto e 1/3 do lucro ficava com o imigrante. E o restante, os 2/3 restantes ficariam com o dono da fazenda. Então esse era o acordo inicial. Só que a gente vai ver que esse acordo não vai ser seguido completamente. E a gente vai começar a ter alguns problemas no sistema de parceria. Os fazendeiros ainda possuíam uma mentalidade pautada na escravidão e, em função disso, ocorreram revoltas dos imigrantes contra os proprietários, como a de Ibicaba, São Paulo, em 1857. Então, vão existir casos de fazendeiros que tratavam os imigrantes como escravos, então castigos físicos, humilhações, esse tipo de coisa. E também alguns fazendeiros meio que enganavam os imigrantes, então eles não contabilizavam os lucros de forma correta e acabavam dando bem menos do que os imigrantes tinham o direito de receber. Algumas regiões da Europa, de onde vinham a maioria dos trabalhadores, chegaram inclusive a proibir a vinda de novos imigrantes para o Brasil. Então isso chegou num ponto que essa exploração desses imigrantes estava tão grande que algumas regiões da Europa vão proibir esses imigrantes de virem para cá. O Brasil então, o governo brasileiro vai tomar uma iniciativa de intervir nisso aí. Então olha só, o governo brasileiro interveio na questão da imigração, realizando o sistema de imigração subvencionada, que com dinheiro público pagava passagem para o imigrante sobre a fiscalização governamental, evitando o abuso dos fazendeiros. Uma coisa que acontecia muito é que os imigrantes chegavam aqui já devendo dinheiro para o fazendeiro, porque o fazendeiro que tinha arcado com os custos da viagem. Então o governo brasileiro passa a arcar com essa viagem e aí começa a tentar reverter essa situação de exploração dos imigrantes. Mesmo com tantos problemas, e pode-se citar ainda o preconceito e as dificuldades de adaptação ao clima, à língua, à cultura, entre outros, a imigração para o Brasil e para outros países da América, Estados Unidos e Argentina, continuou a ocorrer, já que a situação política e econômica da Europa era bastante instável, levando muitos europeus a tentarem obter trabalho na América. Então, além de todos os problemas que a gente já falou, você tinha também questões de preconceito e a difícil adaptação a uma nova língua, a um novo clima, uma nova cultura que estavam sujeitos a esses imigrantes. Mas mesmo assim, muitos vão vir para cá, muito porque a Europa estava num momento de muita instabilidade e eles vinham para cá em busca de melhores condições, ok? Agora vamos à melhor parte, vamos às atividades aí. Vamos lá, pessoal, na número 1. Em 1911, o jornal paulista La Battaglia, a Batalha, escrito em italiano, publicou a carta de um imigrante da Itália, trabalhador em uma fazenda de café, para o cônsul daquele país, em São Paulo. Leia um trecho dessa carta e responda as questões. Há 3 anos trabalho na fazenda, na qual o administrador tem um vício infame de maltratar os pobres filhos do trabalhador, em especial o italiano. Ora, é preciso que Sua Écia saiba que o abaixo assinado é um pobre pai de família com 4 filhos menores e mulher, e que quer dizer unicamente 2 traços à disposição de serviços da fazenda. Caí doente há 3 meses e não pude trabalhar por 30 dias, sendo desde então objeto de escárnios e maus tratos por parte dos empregados da fazenda. Resisti pacientemente até que, não podendo mais suportar as humilhações, resolvi abandonar a fazenda. Parti deixando os meus familiares, com a esperança de que o fazendeiro em pouco tempo os deixasse livre para partir.
mas até hoje não os vi, o que me fez acreditar que estão proibidos de sair da fazenda. Então, esse caso aí, né, mostra de um imigrante que acabou deixando a família e saindo da fazenda devido à situação, né, de humilhação que ele passava lá. A pergunta é o seguinte: a partir da citação, analise a situação dos imigrantes no Brasil no final do século XIX. As condições de trabalho eram ruins, excesso de trabalho e até castigos físicos eram dados aos imigrantes. Além disso, a promessa dos lucros que seriam obtidos com o trabalho não eram cumpridas. Muitos imigrantes ficavam endividados e não conseguiam o suficiente para pagar essa dívida. Então o texto mostra justamente isso, né? Essa humilhação que ele passava e esse endividamento, né? Por que a família dele foi proibida de sair? Muito provavelmente por causa dessa dívida contraída aí, ok? Próxima. A extorsão de riqueza sobre o regime escravista não precisava de outro fundamento que não fosse a vontade e o látego do senhor de escravizados. No regime capitalista de produção, essa extorsão se apoia na aparência de que o salário, cobrindo os meios de vida necessários à reprodução do trabalhador e sua família, cobre, de fato, o valor de sua força de trabalho. Nenhum dos dois mecanismos operava no regime do colonato. O colono ficou no meio caminho entre a transparência da exploração, já que o trabalho excedente se materializa em objetos distintos do trabalho necessário, e a ilusão de o que recebia corresponde ao valor de seu trabalho. O texto acima trata do regime de colonato, predominante nas fazendas de café do Oeste Paulista. Explica a diferença entre a exploração do trabalho vigente sobre o escravismo e aquele vigente sobre o capitalismo. Então, olha só. No capitalismo, a exploração do trabalho está fundada na violência física e o escravo é visto como um bem de propriedade do senhor, uma mercadoria, como outra qualquer, numa relação totalmente desigual. Então, a relação, né, da escravidão ela é totalmente desigual, porque o escravizado ele é visto como uma mercadoria, né, que pertence ao senhor. No capitalismo, a exploração se trata de uma dominação econômica. O trabalhador vende o único bem que possui, sua força de trabalho. Tanto trabalhadores como patrões são juridicamente livres e iguais, o que no ato do assalariamento um vendia e o outro comprava. Então, teoricamente, no capitalismo, você está em igualdade entre patrão e empregado. Só que a gente sabe que não é assim, porque economicamente o patrão ele ganha mais que o empregado, né? Embora quem realiza o trabalho, na maioria das vezes, é o empregado. Ok? Pessoal, vamos aí agora ao número 3. Projeto de uma vila agrícola, Teresa, para 10 famílias que poderão chegar a 100. O nome foi dado em homenagem à imperatriz Dona Teresa Cristina, pelo autor do projeto, o médico Jean Maurice Favre. A planta mostra ao centro uma fonte rodeada de árvores, tendo ao lado uma casa comunitária com biblioteca, gabinete de história natural e laboratório de química e física, também cercado de árvores. Ao redor estão dispostas 10 casas assobradadas com jardins e árvores circundantes, em meio a uma várzea aprazível. Nos arredores situam-se moinhos, um estabelecimento para tecelagem, serraria, forja e carpintaria, olaria e cemitério. Encorajado pelo imperador, Favre trouxe da França uma leva de imigrantes. Instalou-se com eles no interior do Paraná, às margens do rio Ivaí, onde fundou uma colônia, Teresina, de efêmera duração. Então esse aí é um projeto, né? Então olha como que seria um lugar maravilhoso, que teria, né, laboratório de química, de história natural, árvores, as casas, né? Então só que esse projeto ficou no projeto mesmo, né? Porque a gente viu aí no final, ó, efêmera duração, ou seja, uma duração muito pouca, né? Uma duração pequena. Contextualiza o cenário político do Brasil Império que incentivou o estabelecimento das colônias agrícolas. Dom Pedro II procurou de uma certa maneira buscar alternativas ao regime escravista herdado do período colonial, conjugado com a crença de que a fundação de colônias agrícolas, geridas por europeus, serviria como exemplo e estímulo para a mudança do padrão produtivo então vigente no país. Então, uma tentativa de se mudar a lógica de trabalho, né, que talvez servisse de exemplo para os outros produtores, para os outros fazendeiros, né? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Inclusive, no último vídeo, pedi para vocês comentarem aí a cidade de vocês. Teve alguns comentários. A gente teve aí comentário lá do Pedro, né, de uma questão que é uma questão bem complexa, né, que a gente tem algumas discussões das respostas. Muito legal a colocação dele.
a Áquila, a Leidiane de Montes Claros, um abraço aí para todo mundo de Montes Claros. O Gabriel tem algumas perguntas, assim que possível eu vou tentar responder. E também a Elaine Moreira. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu!